E aí, galera, vamos agora então para a nossa última aula da disciplina de custos e formação de preços. Espero que tenha sido uma caminhada bem legal, eu gostei bastante. Eu já estou com saudade de vocês, mas vamos lá que ainda tem muita coisa para ver hoje. Então, antes de mais nada, para a gente entender aí qual que é esse processo na formação do preço de vendas, a gente precisa de entender o que que é o preço. E aí, o Megliorini vai te falar que todo tipo de transação entre uma empresa e seus consumidores necessita de um preço. Por quê? Se uma pessoa quer comprar e a outra quer vender, eles precisam de entrar em acordo em qual preço de venda que vai ter esse produto, né? Qual que vai ser, quanto que vai custar para o consumidor estar adquirindo esse produto do vendedor. No entanto, pode até parecer fácil essa transação, mas estipular esse valor é um dos maiores problemas e um dos mais complexos problemas que as organizações precisam de enfrentar. Por quê? São diversas fontes de saídas aí desses recursos, diversos meios de saídas, só que só uma fonte de entrada. Se fosse o contrário, seria até fácil, né? Mas existem muitos recursos demandando dinheiro e somente uma fonte de entrada. Então, estipular o preço dessa justifique, né, que consiga compensar essas saídas por essa entrada é muito complicado. Então, independente de qual meio que vai ser utilizado, existe um paradigma aí já há muitos anos que diz que o preço de vendas é igual ao custo mais o lucro que a empresa deseja obter. Então, o quanto que é o meu custo? O meu custo com o produto foi R$ 10. Eu quero obter 20% de lucro. Então, qual que vai ser o meu preço? R$ 12, que é 10, mais 2, que é 20% de 10. Beleza. Só que atualmente o mercado ele não está mais como era antigamente. E esse paradigma só se torna possível, então, em cenários de monopólio. O que, que seria monopólio? Apenas uma empresa dominando toda aquela fatia de mercado, apenas uma empresa dominando o mercado e somente ela vende aquele produto. Mas quando existe concorrência, as empresas já não podem mais estipular qual que é o valor de lucro que elas querem. Porque se o consumidor ali ele não gostar do seu produto ou não gostar do seu preço, ele pode comprar do concorrente. Então, na verdade, nesse novo cenário, os consumidores eles têm uma influência gigantesca sobre o preço dos produtos praticados. E aí a gente tem aquela mudança na fórmula que a gente viu no último slide. Então, o meu custo ele passa a ser uma variável que eu não consigo, que é a única que eu consigo manipular através, vocês lembram da última aula? A eliminação de desperdícios. Então, talvez ali eu consiga diminuir os meus desperdícios e aí, diante disso, eu consigo melhorar o meu lucro. Já que o meu preço eu não posso colocar mais num tanto que eu quiser. E aí, qual que é uma forma de maximizar os meus lucros? Através de custos cada vez menores. E aí, diante disso, então, alguns autores, eles defendem algumas abordagens diferentes para estipular o preço. Alguns defendem o estoque ligado ao financeiro, ou seja, o preço é o fator de grande importância para os clientes na hora da compra. Então, eles vão falar assim, tenho dois produtos. Se tem o mesmo produto de duas empresas diferentes. Se o produto na empresa A é mais barato que o da empresa B, eu vou escolher o produto da empresa A, porque está mais barato. Isso principalmente em mercados competitivos e de produtos muito similares. Então, realmente faz sentido. Já outras pessoas defendem o enfoque mercadológico. O que é isso? Apesar do preço, a gente não vai negar que o preço é um fator muito importante, mas não é o único fator. Muitas vezes o cliente opta por comprar aquele produto porque está mais perto da casa dele, ele não quer andar 50 quarteirões para comprar mais barato. Ele vai
porque ali é mais cômodo, é mais conveniente, ou talvez porque o produto tem uma assistência técnica melhor, ou a gente vê muito isso hoje em dia, empresas que já se consolidaram, vamos falar aí daquela grande disputa, né? Apple e Samsung, por que que uma é tão mais cara que a outra e vende tanto? É marketing, não é marketing? Não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas o que que faz uma pessoa escolher um celular tão mais caro que outro? É a assistência técnica? É a qualidade? Tem muitos fatores aí por trás. Então, esses autores, eles defendem que tem um enfoque que o mercado é que vai mandar nisso daí. E existem alguns autores ainda que abordam também o custo. O preço praticado precisa ser suficiente para poder cobrir tanto os custos como as despesas aí para remunerar esses empreendedores. Então, eu preciso de ter um preço que vai remunerar o meu risco ali de estar lançando esse produto, o meu risco de estar lançando essa nova tecnologia, alguma coisa assim. Mas, independente, né, da abordagem que a gente escolha, uma coisa é certa. Do lado de dentro, ali, interno às organizações, nós temos aí que os custos para se produzir, esses custos, a gente sabe que talvez ali eliminando desperdício, melhorando a gestão da qualidade, a gente vai conseguir diminuir e está pendendo para um lado da balança para determinar o preço. E o outro lado, a concorrência, o mercado externo. O cliente vai deixar de comprar do meu produto para comprar do meu concorrente. Se eu não conseguir praticar o quê? Um preço mais vantajoso. E depois desse preço, eliminando esses custos e tudo mais, eu vou obter o meu lucro. Então, para ter um lucro, é todo um cenário. Existe uma questão de concorrência, existe uma questão de mercado interno. É um assunto muito amplo. E aí, continuando, nós temos então o markup. O que é isso? É uma margem que geralmente expressa o quanto que essa empresa, um percentual, quanto a empresa quer adicionar ali como lucro ao seu produto. E aí a gente tem dois tipos diferentes de markup, que seria o divisor e o multiplicador. Vamos ver no mesmo exemplo, a gente vai chegar sempre no mesmo ponto, independente de qual usar. Mas vamos ver um exemplo para entender como que calcula um e como que calcula o outro. Mas antes disso, para a gente calcular o markup, vai ser necessário determinar os percentuais das despesas de vendas e das despesas administrativas, relacionando esses valores com a receita líquida, o percentual de lucro que se deseja obter e a alíquota dos impostos, tanto os inseridos sobre os produtos que está sendo precificado, como das receitas da empresa. Lembrando, gente, que existem muitas organizações que já determinam mais ou menos o percentual de lucro para cada setor. Então, vale a pena dar uma pesquisada aí, dependendo de qual for o segmento da sua empresa. Vamos para um exemplo, então. Temos aqui algumas informações, né? Então, a receita ali 100%, ICMS, PIS, COFINS, comissões sobre vendas, então, impostos e taxas sobre vendas totalizando 23,65%, despesas de vendas, despesas administrativas e lucro antes do imposto de renda, 32% da margem de lucro. Continuando aqui, então, calculando o markup, como que a gente vai fazer? Podemos entender que essa margem de lucro bruto, somando aí, deixa eu até voltar aqui, somando os 23,65% com os 32%, nós vamos obter 55,65%. Então, obtendo markup divisor, vamos pegar os 100% e subtrair esse 55,65% e dividir pelo todo, para a gente saber a porcentagem do todo. Dá um fator aí de 0,4435. O multiplicador, nós vamos pegar esse 1 e dividir pelo que foi encontrado no markup divisor. Então, vai dar um total de 2,25479. Ok.
Considerando então que a gente tem um custo para produzir esse produto de R$ 50, qual que seria o nosso preço praticado então? Utilizando o markup divisor, nós temos então o custo dividido pelo markup, 50 dividido por 0,44 35, temos o preço de venda de R$ 112,74. Utilizando aí o markup multiplicador. Então, nós vamos pegar o custo e multiplicar por aquele fator que a gente encontrou. O custo, que é R$ 50, multiplicado por 2,25479, vai dar os mesmos 112,74. Então, independente do tipo de markup aí que eu utilizar, eu vou chegar no mesmo preço de venda. Essa aqui é uma forma de se utilizar, certo? Mas existe uma outra forma também, uma outra fórmula que a gente pode utilizar, que vai ser 100, que representa o valor total, dividido por 100 menos as despesas variáveis, despesas fixas e margem de lucro que a gente pretende obter. Vamos para um exemplo também para entender como é que calcula isso daí. Imagine que um determinado produto, as despesas variáveis totalizaram 8% da sua receita. Já as despesas fixas, 12% do montante obtido com as vendas. Se a empresa pretende uma margem de lucro de 20%, qual seria o preço sugerido do produto? Então, vamos lá, calculando. Markup 100 sobre 100 menos 8 mais 12 mais 20. Então, 100 sobre 100 menos 40, 100 sobre 60, temos um markup aí de 1,6. Qual que seria, então, o preço do nosso produto? Vamos imaginar que esse produto está custando R$60. Então, 60 vezes 1,6, R$96. O preço do nosso produto, então, R$96. Super fácil, né? Super tranquilo. Essa fórmula, eu acredito que ela seja um pouquinho mais fácil do que a outra fórmula, mas fica a seu critério qual das duas utilizar, ok? E aí, agora um outro assunto bem interessante para nós vermos aqui. Muitas vezes, as empresas, elas ficam assim, sem saber se elas compram um produto de uma outra empresa, talvez até de um outro país, e revendem, ou talvez também se elas compram um determinado componente do produto, ou se elas produzem todo o produto. Vamos pensar no celular. Pega seu celular aí na mão. Não sei se ele é Motorola, Samsung, iPhone, não sei. Mas independente de qual for a empresa que montou aí o seu celular, uma coisa é certa, ela não produz todas as peças desse celular. Então, o processador dela vem de uma outra empresa completamente diferente. A capinha dela vem de uma outra empresa. Na verdade, essa empresa do celular, ela só junta e monta tudo e faz ali pequenas produções. Mas e aí? Por que que ela faz isso? Por que que ela compra o processador de uma outra empresa? Por que que ela compra a capinha de uma outra empresa? Porque, no caso ali, para ela, não é vantagem produzir todos os componentes do produto. Mas pode ser que para uma empresa ou outra seja interessante produzir. E essa é uma dúvida, uma indagação que é um dilema terrível que as empresas elas enfrentam. E aí, no caso, se a empresa ela tem os recursos necessários, como mão de obra, instalação, matéria-prima, talvez seja interessante para ela produzir internamente todo o produto. No entanto, se a produção exige muito investimento, e aí nesse caso, nesse cenário, houver fornecedores que consigam produzir esse produto num custo mais baixo, vale a pena você importar ou comprar desses fornecedores e apenas revender, porque muitos desses custos a empresa vai deixar de ter. Então, nesse caso, é uma decisão difícil que precisa de ser analisada. Mas vamos para um exemplo
para a gente entender aí. Imagine que uma determinada empresa produza todos os componentes do seu produto. Para a produção de 100 unidades do produto, a empresa contabilizou um total de R$ 1.000 de custo fixo e R$ 500 de custo variável. Depois de alguns estudos, a equipe administrativa percebeu que comprando alguns componentes do produto e produzindo outros, seu custo variável cairia para 200. No entanto, o custo total desses componentes seria de 250. Nesse caso, seria mais interessante para a empresa continuar produzindo todos os componentes do seu produto ou comprá-los desse fornecedor? Já vou pausa o vídeo, faz aí parte por parte. Vou te dar até uns segundos para pausar, porque a resposta aqui. Então, ó, custos para produzir os componentes e os custos para comprar esses componentes e apenas utilizá-los ali. Então, custo fixo, R$ 1.000, vai ser o mesmo nos dois casos. Custo variável, se eu produzir, vai ser R$ 500. Se eu comprar parte dos componentes, 200. O custo total, então, no meu custo fixo ali, vai ser de 1.500. O custo unitário, então, se eu produzir todos os componentes, 1.500 dividido pelos 100 produtos, R$ 15. Agora, vamos para a parte aqui da direita do vídeo. O custo fixo não vai alterar, né? Como eu falei, o custo variável aqui vai cair um pouquinho e ele tem um custo de compra, né? De R$ 250. Então, para eu adquirir e terminar de produzir todos esses 100 produtos, eu vou ter um custo de 1.450. Então, um custo unitário de 14,5. Nesse caso específico aqui, valeu a pena eu comprar parte dos componentes e apenas, né, terminar o meu produto ali, certo? Nesse caso específico, mas como eu sempre falo, cada caso é um caso. Na nossa apostila a gente tem um outro caso também para vocês analisarem, mas cada caso é um caso que precisa de ser analisado isoladamente e não dá para comparar um com o outro. Em cada um dos cenários a gente vai ter uma estratégia mais vantajosa. E agora sim, nós chegamos ao final da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Espero que a gente se encontre em outras disciplinas. Tenha um bom curso, leve a sério, que esse curso possa fazer diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e nos encontramos nas próximas disciplinas. Até mais!